Livro De Volta ao Lar, do Feminismo à Realidade, de Mary Pride. Tradução, adaptação e atualização de Júlio Severo. O papel dos pais na educação dos filhos. Meu marido e eu nos mexíamos desconfortavelmente nos bancos de trás do auditório da escola. Nossos 3 filhos de menos de 6 anos de idade estavam sentados conosco, mas o motivo de nosso incômodo não era que estávamos tentando mantê-lo sob controle. Eles estavam se comportando muito bem. Era o que o palestrante estava dizendo que estava nos deixando inquietos. Dirigindo-se a uma audiência de pais de estudantes da escola cristã, ele falou sobre como abrandar o desejo insaciável de nossos filhos de se adaptarem ao modo de o mundo se vestir e se comportar. Ele nos deu sugestões sobre como lidar com um rapaz de 16 anos que costuma beber até se embriagar ou com uma menina de 15 anos que insiste em permanecer fora de casa quando já passam das 11 horas da noite. Quando ele nos avisou que seria melhor jogarmos fora nossos livros pornográficos e manuais sexuais porque as crianças certamente os achariam, houve muito arrasto de pés e cabeças baixas. Eu estava mais inquieta do que as outras pessoas, não porque tínhamos alguma revista ou livro pornográfico em casa, mas porque alguns daqueles pais evidentemente tinham. Fora do auditório, notei que na parede dessa escola cristã estavam rabiscados nomes de namorados. Cada menino ou menina tinha um apelido com forte conotação sexual. Eu estava ficando vermelha de vergonha por causa dos valores cristãos que esses apelidos estavam desprezando de maneira tão ingênua. Tímida como sou diante de muitas pessoas, queria ter tido uma oportunidade de falar depois do palestrante que ouvimos naquela noite. Ele mencionou drogas, sexo, rebelião, casamento muito cedo e egoísmo como problemas inevitáveis nos anos da adolescência. Mas o que causa ou piora esses problemas é justamente a educação mundana normal que essa escola cristã e alguns daqueles pais pareciam estar ansiosos para copiar. A criança é formada de acordo com a educação que lhe damos. A tragédia é que em nossos dias as mulheres estão sendo ensinadas, mediante lavagem cerebral, a não se dedicar totalmente a seus filhos, porque elas acham que não fará diferença alguma. Um dos grandes argumentos usados para desanimar os cristãos de querer famílias grandes é que é inútil nos sacrificar pelos filhos, pois não há garantia de que eles serão cristãos quando se tornarem adultos. Essa se torna uma profecia que acaba se cumprindo em suas próprias vidas quando os pais, quase que inconscientemente, desistem de se empenhar totalmente no que eles veem como causa perdida. Chegamos ao ponto em que estamos aceitando como normal os nossos filhos abandonarem os valores cristãos. Os adolescentes que preferem a pervertida música rock em vez da música cristã não são considerados esquisitos, mas normais. Considera-se também normal imitar servilmente os modos, até mesmo os indecentes, como o mundo se veste, fala e se conduz. Quem hoje espera que seus filhos prefiram ler os livros evangélicos que dão exemplos de integridade, honestidade e fé, em vez de assistir a um seriado de TV recheado de sensualidade? Ou que suas filhas tenham mais interesse em ajudar os necessitados do que ficar namorando dentro de automóveis? Entretanto, uma considerável parte dos grandes líderes cristãos sempre veio de lares cristãos. Vem-me à mente Jonathan Edwards, líder do maior reavivamento dos Estados Unidos da América. Vem-me também à mente os filhos e netos de Edwards, que foram também líderes cristãos, assim como eram o pai e o avô de Edwards. Vem-me à mente John e Charles Wesley, cuja mãe foi um bom exemplo de dedicação a Deus. Será por acaso que Matthew Henry, o grande comentarista bíblico, era filho de Philip Henry? Philip era tão dedicado a Deus que sua noiva se sentiu inspirada a dizer: é verdade, não sei de onde veio o Sr. Philip Henry, mas sei para onde ele está indo e quero ir para lá com ele. E quando nosso Senhor e Salvador veio ao mundo, Deus não escolheu qualquer casal para criá-lo, mas 2 pessoas que eram exemplos resplandecentes de obediência consagrada a Deus. Tantas e tantas vezes nos dizem que o pai e a mãe não devem levar a culpa pelo comportamento dos filhos, que acabamos realmente acreditando que os pais não têm controle sobre a maneira como seus filhos se tornarão. Mas nem a Bíblia nem a história apoiam isso.
As pessoas falam hoje sobre fases, rebelião natural da adolescência e coisas desse tipo, porém tudo isso simplesmente leva ao fato de que os métodos modernos e progressistas de criação de filhos não funcionam. Há indivíduos que insistem em que devemos nos adaptar totalmente à cultura moderna porque as coisas agora são muito diferentes e porque os métodos do passado não funcionam. Mas eles têm de explicar a grande diferença no comportamento das crianças de nossa época. Há 100 anos, por exemplo, os alunos nem mesmo sabiam o que era maconha, e a conduta mais séria deles era a brincadeira de passar tinta nas tranças dos cabelos das meninas. Contudo, hoje eles usam drogas e até estupram as meninas no banheiro da escola. O método moderno de criar filhos, de acordo com os ensinamentos dos especialistas, é dar-lhe muita liberdade e nunca aplicar nenhuma disciplina física. Embora esse método esteja ajudando a propagar a delinquência juvenil e a epidemia de doenças venéreas entre os adolescentes, esses mesmos especialistas liberais estão agora nos culpando de seus fracassos. Segundo eles, nós mães não temos experiência o suficiente para criar filhos nesta sociedade difícil. Por isso, devemos ser submissas, sair do caminho e deixar o governo fazer isso. No entanto, não é impossível ser uma boa mãe. Você só precisa de 3 coisas. Primeira, confiança. O que quero é dar para você um pouco de confiança, examinando o que a Bíblia diz sobre como devemos criar os filhos. Segunda, resultados. Sem uma maneira de avaliar o progresso que estamos tendo ou não, não podemos fazer nada. Creio que Deus nos dá os resultados por meio da conduta de nossos filhos. Quando nos responsabilizamos pela conduta deles, então estamos na posição certa para mudá-la. Terceira, a bênção de Deus. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, disse Jesus, João 15, 5. A Bíblia mostra que Deus está mais do que disposto a abençoar os filhos de seu povo, a partir do momento em que seu povo se dispuser a criá-los conforme Deus quer. Vamos então estudar essas 3 coisas: confiança, resultados e a bênção de Deus, para ver por que os métodos liberais de criar filhos não funcionam e como os pais que voltam a assumir a responsabilidade pessoal pelos filhos conseguirão criar uma geração de grandes líderes cristãos. Medo de filhos estragados. Todas as promessas de Deus acerca dos filhos só são para os pais que são justos, isto é, não são para qualquer pessoa salva, mas só para os que fazem o que é certo nessa área específica, por mais rebeldes que sejam os filhos. Nem toda pessoa salva é um pai justo ou uma mãe justa. Um pai ou uma mãe pode ter Jesus como Salvador e Senhor, mas ao mesmo tempo ser desobediente por não criar os filhos do jeito que Deus quer. A Bíblia nos avisa que os pais cristãos são perfeitamente capazes de desobedecer às instruções de Deus para a criação dos filhos. É por isso que Deus insiste em dizer ao seu povo, que lê e conhece a Bíblia, que a criança entregue a si mesma em vergonha à sua mãe, e quem se nega a castigar seu filho não o ama. Provérbios 29, 15, 13, 24. Deus diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Provérbios 22, 6. Se você ainda teme que seus filhos não se tornarão adultos cristãos, apesar de seus melhores esforços, você já foi infectada pela opinião comum de que ninguém é responsável pela conduta dos filhos. Todas nós conhecemos famílias cujos filhos não se saíram bem. Preferimos aceitar o ditado popular de que nenhum pai ou mãe deve ser responsabilizado pelo comportamento dos filhos, pois tememos magoar os sentimentos de alguém, sugerindo que talvez os pais tenham falhado. Afinal, até mesmo na Bíblia, não encontramos famílias cujos filhos rejeitaram a Deus? Esaú, filho de Isaque, Aminon e Absalão, filhos de Davi, Jeorão, filho de Josafá. Se nossos filhos pertencem a Deus, como é que pôde acontecer isso com os filhos de Isaque, Davi e Josafá? Para responder a isso, vamos primeiramente examinar os exemplos de filhos que não eram salvos na Bíblia. Por um minuto, pare para pensar como Isaque, Davi e Josafá desempenharam seu papel de pai. Isaque mostrou favoritismo por Esaú e, por causa de uma boa refeição, tentou anular a profecia de Jesus para Jacó. Davi cometeu adultério e assassinato, que não são bons exemplos,
e não quis disciplinar seus filhos pela conduta criminosa deles. Josafá era tão negligente que casou seu filho com a filha da pervertida Jezabel. Você acha que conseguiria bater esses recordes? Isaque, Davi e Josafá praticavam a justiça em outras áreas de suas vidas, mas não a praticavam em suas responsabilidades como pais. No entanto, podemos aprender com os erros deles. Deus colocou o exemplo deles na Bíblia não a fim de nos desanimar, mas para que nos conduzamos melhor. 1 Coríntios 10, 6 e 11. Quanto aos casais cristãos, que você talvez conheça cujos filhos não se tornaram um bom exemplo, permita-me perguntar-lhe isto. Se os pais não são os culpados, então quem é? A sociedade? Deus? Deus nos diz que filhos são bênçãos e então nos dá filhos para servirem de combustível para o inferno? Será que ele realmente não tem vontade de nos dar os meios necessários para cumprir sua própria promessa de que uma criança treinada no caminho em que deve ir não se desviará dele? Se é verdade mesmo que a mãe ou o pai cristão pode fazer tudo certo e tudo sair errado, então não há esperança alguma para os filhos rebeldes. Mas se os pais estiverem errando de algum modo, eles podem se arrepender e implorar o perdão de Deus. Não é totalmente ruim descobrir que você é parte do problema. Só quer dizer que você também pode ser parte da solução. Há espaço para a esperança. A fantástica promessa de Deus. Provérbios 22, 6 diz: Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Isso soa simples e direto. Cumpra seu dever e tudo dará certo. Mas alguns indivíduos estão tentando desanimar as mães cristãs de reivindicar essa promessa. Eles atacam Provérbios 22:6 de duas maneiras. Primeiro, eles dizem que, com o passar dos anos não se desviará deles, significa que só depois de anos de pecado o filho voltará para o Senhor. De acordo com essa teoria, a promessa não diz nada sobre os anos de juventude de seu filho. Ele será salvo quando você já estiver no túmulo, mas, no meio tempo, ele poderá deixar você com os nervos totalmente abalados. Essa teoria está errada. Provérbios 22, 6 jamais faz menção de desvio do Senhor. Fala sobre não se desviar do Senhor. Não diz, instrua uma criança no caminho que deve ir, e embora se desvie do Senhor, ela acabará voltando para Deus quando envelhecer. O verdadeiro significado da promessa é que mesmo quando seu filho envelhecer, isto é, se tornar maduro e independente de você, ele continuará a fazer o que é certo. É claro que as mães e os pais se preocupam com o que acontecerá quando seus filhos forem livres para fazer suas próprias escolhas. Será que eles terão um bom comportamento quando não estivermos perto deles para encorajá-los a se conduzir bem? Os pais ficam pensando: Deus quer nos aliviar de nossas aflições e preocupações. Sim, eles terão um bom comportamento mesmo quando se tornarem adultos, contanto que nós os treinemos como se deve. Segundo, o segundo ataque contra a promessa de Deus em Provérbios 22:6 é mais sutil. Alguns indivíduos chegam ao ponto de afirmar que Provérbios 22:6 não é uma promessa. Eles dizem que esse versículo quer dizer que se a criança for treinada no caminho em que ela, por inclinação natural, quer ir, você não conseguirá resgatá-la de seus maus caminhos. Eles fazem o versículo parecer assim: Deixe a criança entregue ao seu caminho natural e ela não se desviará do pecado. Lamento estar tomando seu tempo refutando tal incrível interpretação errada dessa passagem. Não teria acreditado que alguém pudesse com seriedade ensinar tal coisa se eu mesma não tivesse lido isso num livro escrito por um importante escritor evangélico. Aliás, já ouvi dois pregadores ensinando a mesma coisa e me encontrei com uma mulher que havia aprendido isso em seu grupo de estudo bíblico feminino. Pegue uma concordância em um dicionário bíblico e confira esse ensino por você mesma. Não há jeito de esse ensino estar certo. Antes de mais nada, a Bíblia diz: instrua a criança. Não diz: deixe-a entregue a si mesma. A palavra hebraica original, que é traduzida instruir na Bíblia, vem de uma raiz que significa reduzir algo. Treinar um filho quer dizer reduzir as tendências dele ao pecado, em vez de permitir que ele desenvolva mais dessas tendências. Além do mais, ninguém precisa instruir um filho a desobedecer. As crianças desobedecem por inclinação natural.
As mãozinhas de seu filhinho estarão no pote de biscoitos antes mesmo que ele saiba pronunciar o oitavo mandamento: não furtarás. Êxodo 20:15. Não faz sentido algum falar sobre instruir filhos a fazer o que eles por inclinação natural fariam sem nenhum treinamento. Em análise final, esse ponto de vista contradiz os ensinos da Bíblia. A conclusão lógica a que chegamos é que esse ponto de vista quer dizer que toda criança criada em lares com muita liberdade está condenada à perdição eterna, sem esperança de salvação, pois ela não se desviará do comportamento sem juízo que aprendeu. Mas não é bem assim. Diariamente, milhares de pessoas que tiveram uma experiência de vida cheia de liberdade estão aceitando Jesus como Salvador. Por que será que alguns querem tanto desmantelar Provérbios 22:6? É porque eles não gostam de seu lado menos interessante. Eles simplesmente não querem admitir que a contínua má conduta de um filho poderia ser devido à falta de disciplina de seus pais. Os pais não são a causa dos pecados de seus filhos. A Bíblia deixa isso bem claro. Todo bebê nasce com uma natureza pecadora e com pecados sem precisar que seus pais os forcem a pecar. Romanos 3:9-20. Contudo, Deus ordena que os pais instruam seus filhos e expulsem deles sua falta de juízo natural. Se a falta de juízo de uma criança persistir, é porque seus pais não estão cumprindo seu dever. Se eles forem fiéis em seu dever, seus filhos não se tornarão adultos sem juízo. Deus prometeu. Mais promessas. A opinião de que os pais não são responsáveis pelo comportamento dos filhos não é mais poderosa do que a promessa de Provérbios 22:6, mas gostaria de lhe dar mais alguns motivos bíblicos para não aceitar esse tipo de opinião. Em primeiro lugar, pense por um minuto nos muitos versículos bíblicos que orientam os pais de modo como criar seus filhos. Só o livro de Provérbios contém 41 versículos sobre como instruir os filhos. Não seria estranho Deus frisar tanto o modo de criar os filhos do jeito certo, o jeito dele, se nada disso vai fazer diferença no tipo de adultos que eles vão se tornar? Em segundo, Deus requer que todo líder tenha filhos que sujeitos a ele com toda a dignidade. 1 Timóteo 3:4. Os filhos de um líder também devem ser crentes, que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Tito 1:6. O motivo é: se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Portanto, primeiro, Deus quer que o homem tenha a capacidade de governar sua família. E segundo, quando os filhos são governados como se deve, eles crerão e obedecerão com toda a dignidade. Dirigir os filhos como se deve é algo que um homem pode e deve aprender antes de tentar dirigir uma igreja. Em conclusão, ainda que seja difícil ser uma boa mãe, porque a insensatez está ligada ao coração da criança, contudo, a vara da disciplina a livrará dela. Provérbios 22:15. Esse versículo nos mostra a causa e o efeito. A criação que é feita de acordo com os ensinos e a vontade de Deus, a causa, produz filhos dedicados a Deus, o efeito. Em Provérbios, a sabedoria é o contrário da falta de juízo. É claro que Deus é soberano e sem sua bênção ninguém se salva. Mas Deus não age por meros caprichos. Ele sempre escolhe abençoar os meios que ele estabeleceu. Ele não nos dá mandamentos sobre como criar nossos filhos e então se esquece de abençoar e ungir nossos esforços diligentes. Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Salmo 112, 1 e 2. O propósito de Deus não é simplesmente que os pais criem filhos que serão cristãos por um triz. A vontade de Deus é que criemos filhos que se tornarão líderes, poderosos na terra. Se levar a sério sua responsabilidade e as promessas de Deus, você terá todo motivo para experimentar sucesso.